Queridos irmãos, boa tarde, que Jesus nos abençoe. Nesta tarde de segunda-feira, onde oficializamos um dia aqui na sociedade como finados e a doutrina nos diz que a vida é contínua e permanente, só muda de estado. Que seja essa uma tarde abençoada no Evangelho e no amor de Jesus. Vamos iniciar a doutrinária com o texto do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, e ele intitula-se Em Preparação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Em Paulo, Hebreus 8:10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comemorando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na terra. Então, com essa bela mensagem de Emmanuel, que nos fala aí de toda a sublimidade do Evangelho, vamos orar para iniciar a nossa doutrina. Querido Mestre Jesus, em teu nome nos reunimos nesta tua casa de amor, nesta forma virtual, mas presencialmente em vibração de doutrinária, pela proteção e amparo dos bons irmãos espirituais, benfeitores desta casa, por todos nós, Senhor, que nos reunimos em torno do teu Evangelho, buscando o fortalecimento da fé e da paz. Que essa mensagem, que essas vibrações que daqui emanamos, alcance a todos os irmãos em estado de dificuldade, onde quer que estejam. Senhor, ao nosso irmão palestrante, a divina inspiração para que suas palavras alcancem os nossos corações, auxiliando-nos na transformação necessária através do exercício diário do amor e da caridade. Com a tua permissão, amado Jesus, na presença dos bons irmãos espirituais, iniciamos a doutrinária desta tarde. Que assim seja. Queridos irmãos, passo a palavra agora para o irmão expositor. Olá, meus irmãos, paz e bem. Vamos fazer mais uma reflexão aqui do livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva. O texto de hoje, do dia de hoje, é o do capítulo 26, como vocês podem ver, intitulado Reconciliação. Peço desculpas por a gente abordar esse tema com base estritamente no texto. Não houve muito tempo para poder ter um planejamento, mas acredito que o texto é muito, muito bom, o texto com boas bases. Acho que a gente vai ganhar, né, em conhecimento, ganhar em sabedoria, trocar essa experiência, né? Então, se vocês tiverem aí algum comentário para fazer, coloca aqui nos comentários para a gente ir trocando essa bola. E se alguma palavra que eu usar aqui não cair bem, não ficar legal, fiquem à vontade também para trocar, buscar uma palavra que seja de melhor seu entendimento, tá? Sempre buscando que a mensagem chegue, né? Que o evangelho seja realmente espalhado. Então, vamos lá, reconciliação. Começa com: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E logo já fiz uma leitura breve, mais abaixo
vai destrinchar, conversar um pouquinho sobre, falar um pouquinho desse título, esse subtítulo. Relativamente à vida presente, a reconciliação com os adversários proporciona uma série de inapreciáveis benefícios. Então, reconciliar com os adversários traz muitos benefícios. Quais seriam esses? Paz na consciência. Quem duvida aqui que você se reconciliar com um adversário, uma pessoa que está um pouco mais distante, né? Não vou dizer aqui a palavra inimigo, que eu não, se bem que eu não acredito, mas levando pelo significado inimigo, é que é o contrário de amigo. Então tudo bem, podemos dizer inimigos, mas inimigos para mim soa muito como se fosse aquela pessoa que não é amigo, mas é como algo mais eterno, como não vai ser amigo para sempre, nunca vai conseguir ser amigo, enquanto que pode acontecer tudo, né? Você ter uma inimizade e que depois de um certo esclarecimento construir ali, quem sabe, uma amizade, né? Não uma amizade de infância, mas uma amizade de uma confiança, não uma confiança que eu vou apostar todas as minhas fichas, mas você tem uma pessoa que é sensato, que você pode até mesmo acreditar, passar, né, a deixar de ser inimigo. Então, eu só não gosto muito dessa palavra que inimigo, que dá a entender para mim que é algo eterno. Enfim, então reconciliar com os adversários tem benefícios, paz na consciência, o maior tesouro que um homem pode desejar no mundo. Quem não quer paz? Todo mundo quer paz. Então, quando a gente está com a nossa paz ceifada, né? Quando a gente não tem momento de paz, a gente fica estressado, a gente fica irritado, a gente acaba descontando isso nos outros, né? Então, paz, saúde e paz é o que todo mundo quer, né? Ausência de inquietações e remorsos. Essa aí é interessante, né? A gente vê uma pessoa que está toda hora ali inquieta, está se mexendo, está fazendo alguma coisa porque não tem aquele problema com o adversário, muitas vezes o adversário está próximo, então fica aquela inquietação ou remorso, tudo que faz para com aquela pessoa ou que aquela pessoa faz para com ela, para consigo, sempre gera remorso, né? Então, inquietações e remorsos são patrimônio que ajuda na aquisição do equilíbrio interior. Olha lá, então, justamente inquietação e remorso, você está tirando esse equilíbrio interior de você, que é a paz que a gente conversou acima também, né? Tem tudo relacionado. Sono tranquilo, né? Assegurando o bem-estar espiritual enquanto o corpo descansa. A gente sabe que não só fisicamente, você dormir com a preocupação, dormir com uma angústia, dormir com uma inquietação, com um remorso daquele adversário, a gente sabe que o sono vai ser prejudicado, né? Às vezes ficar pensando, tendo aquela, como é que eu posso dizer, aquela reviravolta de você ficar pensando toda hora, é o remorso, né? Você ficar ali vivendo aquele momento, né? Enfim, é um sono intranquilo, tanto fisicamente quanto espiritualmente, que a gente, quando vai descansar, o espírito consegue se libertar um pouco, e nesse momento, se você ainda estiver carregado com esse remorso, esses sentimentos, você não vai acabar descansando, né? Despertar sereno, premiando o coração que se enriqueceu de novas experiências no contato com benfeitores desencarnados. Então, além de dormir, você ter se projetar, né? Esqueci agora o nome, mas a palavra veio aqui, enfim. Tem também o despertar, né? Você se desliga na hora de retornar para despertar, também tem o despertar sereno. Construção de preciosas amizades nesta e na vida extrafísica, o que é fundamental para todos nós, especialmente os imortalistas
reencarnacionistas. Então, como eu falei logo no início, não quer dizer que uma amizade, um adversário não possa virar seu amigo futuramente. No momento que aqueles atritos, aqueles conflitos se resolverem, abre-se um campo aí para criar uma amizade, tanto nessa vida quanto espiritualmente. A inimizade é uma brasa no coração humano. Queima, fere, abre chagas profundas, faz sangrar por muito tempo. Exatamente todo esse tempo de afastamento, de inimizade, dói na gente, né? Dói. Você não pode frequentar tal lugar porque aquela pessoa está ali. Você não pode falar de tal modo porque aquela pessoa está ali. Então isso acaba doendo, né? Ferindo. Quando nos dispusermos a compreender e seguir o conselho do Mestre, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Nossos corações inundar-se-ão de um júbilo diferente. Então, todos nós que cremos no Cristo, que cremos nos ensinamentos dele, somos também discípulos. A gente tem que se colocar nesse lugar, né? Nesse posto de apóstolo, de discípulo. Não é só aquela pessoa que está à frente de uma igreja, a gente também é. E justamente é pelo exemplo que a gente vai propagar essa onda, vai disseminar, né? Espalhar. Então, no momento que a gente compreender justamente esses ensinamentos que serão conhecidos por muitos se amarem, então a gente passar a se amar, né? Tanto nossos amigos quanto os inimigos, os discípulos serão conhecidos por conta disso, né? Então, todos nós somos discípulos de Jesus. Na live anterior, co-herdeiro de Jesus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus. Então, temos esse sentimento dentro da gente do que é a coisa certa ou do que é a coisa errada, né? Porque está em nós, né? Nós somos partículas divinas, então está em nós o certo e o errado. A gente sabe quando está certo, a gente sabe quando está fazendo coisa errada. Então também somos propagadores disso, e eu vejo às vezes a gente se afastar um pouco disso, viver como se fosse viver a vida, né? E não ser instrumento de Jesus, não ser instrumento de paz, não ser instrumento de amor ao próximo, né? Viver a nossa vida. E a gente, né, tá aqui no mundo não é para viver a nossa vida, é para viver em sociedade, em comunidade, né? Um ajudando o outro. De um júbilo sublime que nenhum tesouro no mundo pode substituir ou compensar. Então, no momento que a gente entender, no momento que a gente compreender esse ensinamento e ser reconhecido por isso e pôr em prática, é um júbilo que vai tomar a gente de amor, de fraternidade, que tesouro nenhum no mundo paga, né? É você estar em paz consigo mesmo. Quanto é que vale a paz? Não tem preço. Quanto é que vale dormir tranquilo? Quanto é que vale você ficar sem inquietações, sem remorso, despertar tranquilo, em paz? Não tem dinheiro que pague, né? E muitas vezes aí que está a questão, a gente não precisa nem de inimigo para poder sofrer disso. Nós mesmos somos os nossos maiores inimigos, né? A nossa ganância, nosso egoísmo, nosso orgulho faz a gente mesmo sofrer, né, por conta disso. Mas vamos vivendo cada dia após o outro, né, para chegar lá. Feliz a criatura que diariamente, após honesto exame de consciência, pode dizer: a minha alma está virgem de ressentimentos. Não sinto dentro de mim nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Não tenho inimigos, a todos estimo, a todos prezo, a todos desejo bem. Podem existir criaturas que não me compreendam as atitudes, o idealismo, mas eu as compreendo. E aí quem que tem essa condição de
falar de peito aberto isso aí, que não tem sentimento dentro, não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança por menor que seja, que não tem inimigo nenhum, porque a todos estima, a todos preza, a todos deseja o bem. Acho que é meio difícil, hein? Posso dizer que nem eu consigo me enquadrar nessa fala, porque estou aqui vivendo a minha parte, fazendo meu crescimento dia a dia, aprendendo, tendo contato com os ensinamentos para poder entender cada vez melhor e poder praticar. Como se vê, a reencarnação, fazendo luz sobre a palavra evangélica, é realmente benéfica e construtiva. Favorece a extinção não só dos antagonismos do pretérito, do passado, em geral promovidos por nós mesmos, como também ajuda a dissolver as inimizades que a nossa invigilância forjou no presente. Então a reencarnação traz justamente isso, a gente trazer para essa existência, esse momento, alguns conflitos que a gente fez em tempos anteriores. Então traz aqui nesse momento para a gente poder resolver essa questão e dissolver as inimizades também que a gente promove nessa existência, né? Então a gente está aqui hoje resolvendo as coisas do passado e está buscando coisas do presente. Então faz-se interessante, é interessante que a gente no presente pelo menos não aumente a nossa dívida, apenas pague as dívidas passadas. Então como é que a gente vai fazer isso? Vivendo o Evangelho de Jesus, né? Não tem nada melhor sendo discípulo de Jesus, né? Fazendo o que ele nos ensinou, né? Amando uns aos outros. Dessa forma a gente evita pelo menos a angariar novos débitos, tá? E com certeza com esses ensinamentos a gente vai saldar as dívidas anteriores. Com vistas ao amanhã, a confraternização com os adversários, em outras palavras, a reconciliação com os inimigos, aconselhada por Jesus, apresenta vantagens de natureza espiritual imprescindíveis ao nosso progresso. Assegura-nos hoje aquela euforia que nos dará amanhã, em definitivo, a verdadeira felicidade. Então, tudo isso que a gente vai buscar reconciliar com os nossos inimigos, nossos adversários, é pensando no amanhã. Pensando no amanhã definitivo, a verdadeira felicidade definitiva. Claro, você vai estar em paz aqui, você vai estar em paz, estar sem inquietação, sem remorso, dormindo tranquilo, em paz, acordando sereno. E você também vai garantir que lá na frente você vai ter uma felicidade verdadeira. Você vai ter paz também, tranquilidade, sem remorsos, né, quando estiver em outro momento. E é interessante, eu ia falar alguma coisa. Ok, Jesus, enfim. É interessante a gente talvez não esperar pelo outro, né? A gente acaba esperando um pouco pelo outro, realmente fazer a nossa parte. Não era isso que eu ia falar não, mas veio aqui alguma mensagem, mas enfim. A maioria das obsessões resulta de ódios que se fixaram no tempo e no espaço, na poeira dos séculos e milênios, pela incapacidade do perdão recíproco. Conhecemos casos de vingança que atravessaram a noite escura dos tempos, desceram ao abismo dos milênios, levando hoje à alucinação e à delinquência, almas que praticaram ou se acompliciaram em crimes hediondos. Então a gente vê, né, que o fato de a gente não tratar dessas questões acaba aumentando, né,
aumentando de forma logarítmica, digamos assim, porque normalmente quando a gente está com ódio, remorso, a gente fica embebecido naquele sentimento, a gente fica mergulhado naquele sentimento, e quanto mais mergulhado naquele sentimento, pior fica, porque você bebe daquela fonte. Você bebe daquela fonte, bebe da fonte de ódio, bebe da fonte de raiva, de vontade de vingança, e uma coisa que era pequena acaba ficando enorme, né? Às vezes é como a gente fala o ditado, né? É um furacão no copo d'água. É exatamente isso. O copo d'água está pequenininho, é um ventinho que passa, mas só em estar ali, naquela situação, naquela sintonia, sem sair daquela situação, acaba sempre aumentando, pensando coisas que às vezes não existem, coisas na nossa cabeça, criando coisas. A gente sabe muito bem que tem as influências também do lado, né, para poder justamente, olha, foi aquilo ali, não foi assim não, você deve fazer isso, e aí você já sabe, né, a coisa ganha proporções enormes que depois é difícil derrubar essa barreira, depois é difícil ir lá e se reconciliar, porque dentro de si já criou aquela coisa, aquele abismo enorme, né? Então é realmente ter essa clareza de que dos fatos reais, né, olhar o ponto de vista da pessoa, né, do seu adversário, olhar pelo ponto de vista dele, né, como é que ele está se sentindo, né? A gente tem que sempre lembrar que a gente tem que fazer a nossa parte. Se o irmão não está pronto também para se reconciliar, se desculpar, se perdoar, ou enfim, é o momento dele, mas você tem que estar livre, né, dessa dívida. Nem que seja vai lá, pede desculpa, pede perdão, fez sua parte, né? Deixa que ele vai fazer a parte dele no momento dele. A estima fraternal garante para o porvir de nossas lutas evolutivas reencarnações liberadas de penosos compromissos e dolorosas consequências. O desatamento de laços hostis ou simplesmente antipáticos, que muita vez distanciam companheiros de jornada, abre aos nossos espíritos sublimes a oportunidade de construirmos em vez de apenas reconstruirmos. Então, é justamente essa oportunidade que tem de construir, não reconstruir, né? Construir coisas novas, né? Dar novos passos, galgar novas conquistas, e ao invés de estar ali reconstruindo algo que já estava construindo, uma amizade que estava construída, e aí ao longo do tempo se desfez e ter que reconstruir de novo. Então, a palavra aí de construir, eu acredito que remete a isso, de sempre ir para frente, sempre evoluir, né? Tais considerações, formuladas à base do raciocínio paligenésico, demonstram a sabedoria de Jesus, quando afirmou que o Espírito de verdade restauraria os seus ensinamentos. Quanta lógica e quanto bom senso! Quanta claridade nos conceitos evangélicos, se interpretados à luz do Espiritismo. Nosso coração se enriquece, a nossa alma se torna feliz, a nossa consciência se ilumina por havermos aceito essa fortuna, esse patrimônio inavaliável que o Cristo de Deus, através da personalidade missionária de Allan Kardec, legou à humanidade planetária. Então, desde cá de cima, esse espírito de verdade que restauraria os ensinamentos, lógica, o bom senso, a claridade nos conceitos evangélicos, claridade é questão de tornar transparente o que foi ensinado, né, o conceito, né, a gente entender com clareza, né, sem muitas interpretações. Isso tudo, né, veio à tona através da doutrina espírita que o missionário Allan Kardec trouxe, né? E
Jesus já havia anunciado isso, né? Quando o Consolador viria de forma, como é que ele falou, Jesus? De forma definitiva ou permanente, alguma coisa assim do tipo, mas algo que seria duradouro. Então, está aí, é uma doutrina, é uma religião que todos podem ter acesso, basta estudar, que na verdade vai estar estudando o quê? Os ensinamentos de Cristo. A gente está vendo que em suma, né, claro que com base naquela tríade, né, ciência, filosofia e religião, né, a gente vê que a gente vai acreditar algo que realmente a ciência comprovou, que está validando, né? E tudo isso com base no Evangelho de Cristo, né? É uma religião cristã, né? Mas com o, digamos assim, o aval da ciência quando se fala de existir ou não, né? Não é uma fé cega, né? É fé acreditar, fé raciocinada, né? Acreditar realmente quando realmente for comprovado. Reconciliemo-nos, pois, com os adversários de ontem e de hoje, se o estivermos na certeza inabalável de que o perdão irrestrito, com o esquecimento de toda falta, abrir-nos-á a porta que nos introduzirá mais tarde no santuário de luz da vida infinita. E não esqueçamos, a benefício da nossa própria felicidade, agora e sempre, a suave advertência de nosso Senhor Jesus Cristo. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, fica aí o chamado. Vamos nos reconciliar com os nossos adversários de ontem e de hoje, na certeza inabalável, né, de um perdão. Então, realmente perdoar inabalavelmente, com todo o coração, esquecendo toda a falta. Às vezes a gente pega no pé, né, de uma pessoa, de um amigo, e minutos depois, horas depois, um dia depois, a gente está fazendo a mesma coisa. Então, é respeitar o tempo de cada um, né, ver que cada um tem seu tempo, cada um tem suas faltas, suas falhas, e respeitar. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Como falei agora um pouco antes, a gente não pode aguardar que o nosso adversário venha nos pedir perdão. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que dar o primeiro passo. Por quê? Não é porque eu sou espírita, ou católico, ou umbanda, ou seja qual for. Não, porque nós somos discípulos de Jesus. É isso que eu comentei lá no início. A gente tem que vestir essa roupa. A gente não está aqui somente para viver essa existência, usufruir dos bens materiais e acabou. Não. A gente está aqui para fazer a nossa parte. Seja para rever, reconciliar com débitos passados, com algumas pessoas, né, que ocorreram em tempos pretéritos e está vindo hoje para a gente reconciliar, seja para fazer a nossa missão, que é espalhar o conhecimento, que é fazer o bem, né, que é construir uma obra social, enfim. Né? Eu acho que a gente tem que começar a vestir essa camisa, parar de ser passageiro, né, do mundo e ser o piloto. Não quer dizer que existe só uma nave. Cada um é uma nave espacial. E a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte em bem de todos, pro bem de todos. Não é fácil, ninguém está dizendo aqui que é fácil, mas tem que começar. Tem que começar. E fica aí novamente o texto que a gente viu lá no subtítulo. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E percebam um ponto muito importante, que quando você até mesmo lê esse texto, você não vê que é algo, como é que eu posso dizer, algo
escrito, algo falado, é algo vivido, é exemplo. A gente tem que ser conhecido dando o exemplo. Não é fácil, mas a gente tem que fazer, mesmo que seja um passinho pequeno, tem que fazer. Ninguém está desejando, ninguém está pedindo, nem as nossas consciência, na verdade, consciência pede, sempre faça mais. Ó, você pode fazer aquilo, você pode ir além, né? Mas aí o que a gente faz? A gente se retrai, a gente se fecha, a gente se esconde e faz só um pouquinho. Ótimo, faça um pouquinho. Faça um pouquinho que já é muita coisa. Aos poucos, acredito que fazendo um pouquinho, ou um pouquinho vai aumentando e chega um momento que você vai fazer muito, né? Mas tem que começar pelo pouquinho. Não pode se pensar em fazer muito porque lá na frente você não está acostumado a fazer muito. Eu digo isso para as pessoas que ainda estão começando a, digamos assim, fazer um pouquinho, assim como eu, né? Mas as pessoas que já estão mais avançadas, que já fazem grandes coisas, a gente tem que realmente se espelhar nelas, né? E ir nesse caminho. Mas o ponto mais importante aí que eu acho é vestir a nossa camisa. Vestir a nossa camisa de discípulo de Jesus, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Jesus, e fazer a nossa parte. A gente não está aqui de passagem, de passageiro, a gente está aqui para fazer a nossa parte, seja reconciliar com um adversário de outro tempo ou reconciliar com o adversário desse tempo, mas a gente está aqui para isso, não está aqui somente para nascer, crescer, juntar riqueza, gastar, depois passar mal, morrer. Não, a vida é muito mais do que isso, né? Por que a gente está aqui? Então, vamos manter isso em mente. Peço desculpas se eu falei alguma coisa, né, se foi um pouco raso, né, mas vamos buscar essas palavras e cada um fazer uma reflexão interna, né, para buscar suas reflexões, buscar seus entendimentos e daí, né, fazer acontecer. E aí eu convido todos, né, vamos realmente buscar dar a nossa contribuição, né? Seja levando a palavra de Jesus pela palavra ou pelos gestos, pelo exemplo, seja se calando em algum momento que é necessário calar para não aumentar alguma coisa, ou entendendo o lado do outro, que está em uma situação que te atingiu particularmente ou fortemente, entender. Aquela pessoa tem os motivos dela, né? E aí, tentar não criar nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de inimizade. Acontece, a gente não consegue agradar a todos 100%, né? E também, aquele irmão também não consegue agradar a mim 100%. Então, vai ter alguns momentos que ele vai realmente me machucar. E aí a gente tem que receber aquilo e poder retribuir com o bem, tá bom? Então, meus irmãos, ficamos com essa reflexão. Vamos sempre rogar a presença, né, dos nossos anjos guardiões que estão sempre ao nosso lado, nos comentando, e ainda até mais ali, ó, cutucando, falando, olha, não faça isso, não faça isso, mas a gente está nessa energia, às vezes, né, tão pesada que eles tentam falar com a gente e não conseguem. Então, tentar sempre buscar bons pensamentos, boas energias para poder estar sempre em contato com eles. Bom, então, diante disso tudo, eu agradeço a oportunidade, ao Canteiro de Fraternidade, para a gente poder estar trazendo essa reflexão. Agradeço muito, né, essa oportunidade de ter contato com esse texto e outros textos que justamente traz essa elucidação, esse conhecimento que é muito importante, muito bom para a nossa caminhada. Espero ter ajudado a todos e todos tenhamos uma boa tarde. Que assim seja. Então, amados, após este momento de fortalecimento em torno do Evangelho, como nos diz Emmanuel, né?
que aclara a nossa consciência e que também amplia os nossos horizontes no bem e no amor. Só nos resta agradecer. Vamos à nossa oração de encerramento. Gratos estamos, Pai Deus, Irmão mais velho Jesus, por tudo que aqui encontramos, por esta casa de amor que nos acolhe, por esta família que formamos. Agradecidos estamos, Senhor, pelos bons irmãos espirituais, pela proteção e amparo de cada um deles, pela inspiração no bem e pela prática. Queremos rogar, Senhor, por todos nós que aqui estivemos presentes, que possamos fazer então dessas palavras e reflexões ações de transformação. Queremos rogar por todos os irmãos em estado de necessidade, algum irmão aí que pensemos de forma individual, específica. Levemos o nosso pensamento a Deus pela tua divina misericórdia. É grato, Senhor, por tudo isso que aqui encontramos, por esta doutrina de amor que nos diz que a vida não finda, que as oportunidades elas são renovadas, que nós precisamos aproveitá-las e sabemos que estaremos numa condição melhorada adiante através do exercício, do aprimoramento do trabalho com o Evangelho. Agradecidos por tudo, Senhor, por esta casa, pelo irmão palestrante que dedicou o seu tempo, que dedicou o seu estudo, o seu amor à causa cristã, espírita, um abraço fraterno. Por tudo isso, Senhor, que aqui encontramos e com a tua permissão encerramos então a doutrinária desta tarde. Que assim seja.